Boa noite, irmãos. Estão alegres por estarem na casa do Senhor, digo amém? Amém. Então, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, é bom estarmos aqui na casa de Deus, sempre que há essa possibilidade, não deixe de estar presente, né? Não falte, né? Que Deus nos ajude a estarmos sempre envolvidos com a obra do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso culto, vamos nos colocar em pé, né? Ter uma palavra de oração. Depois, aqueles irmãos que quiserem citar versículos de fora, podem vir à frente. Vamos citar a palavra de Deus, né? Pensando nas nossas mentes, nos nossos corações, para assim fugirmos do pecado, né? Então, vamos ter uma palavra de oração, depois versículos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na Tua casa. Podemos chegar aqui para cultuar o Teu santo nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia, nos dado o privilégio de chegarmos até a casa do Senhor. Por favor, Pai, abençoe cada vida, cada coração, cada alma que aqui chegou, que o Senhor possa trabalhar nas nossas mentes, nossos corações, que a Tua palavra, Deus, venha transformar o nosso ser, e que o Senhor, Pai, somente o Senhor, seja glorificado aqui nesta noite. Trabalha nos nossos corações e que a Tua palavra, Deus, venha salvar almas. Então, toque corações e, por favor, Pai, traga pessoas para o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção sobre este culto e agradecemos, né, pelo que o Senhor tem feito e irá fazer por nós nessa noite. No nome de Jesus eu oro. Amém. Bem, vamos então citar versículos de cor, né, aqueles que quiserem. Agora as crianças, né, vão ficar lá no canto lá. Tá bom? Aí eu vou chamando, aí nós vamos pegando aqui na frente, tá? É isso, os outros podem ficar de trás. Aqui, ó, faz a fila assim. Vai lá. Os irmãos querem. Aí, agora vamos lá. As crianças aí vem aqui, ó, senta aqui. Vai lá. Eu ajudo aqui para nenhuma cair. Pode vir, você vai ser o primeiro. Aqui. Pode ser. Eclesiastes 4:13. É melhor a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato. Amém. Próximo. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Amém. Acho que eu estou tampando a visão de alguns ali também, né? Vou tentar ficar de um lado, senão eu tampo ali e tampo de cá, né? João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O Senhor pastor eterno nos confere. Amém. Olha isso por onde diz. Meu irmão, salvar as irmãs. Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Amém. Disse que era o verbo, deve estar com Deus e verbo era Deus. Salmo 145:18. Versos ao Senhor de todos os que invocam, na verdade. Salmo 145. Tiago 1,17. Toda qualidade e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
Tiago 1,17. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Mateus 18:19. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que me pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí o Mojar já tem falado para dar sequência de missão. Eclesiastes 5:1. Guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus, porque chegares para ouvir é melhor que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Bom, irmãos, quando a todos tocar de pé, passarmos louvando lá nesse momento, com o primeiro hino dessa noite, número 297. Vamos cantar o número 294. Bora no dia. Cristo valerá. This is
maravilha, irmãos. Vamos ler igreja novamente, tocar neste momento. Estamos cantando o próximo hino, 267, do Pode Melodia. Eu já desprezei o seu caminho a bom viver, mas te surpreendo a Salvador, a ti me leva Redentor. Mas perto sim, ó, junto a ti me leva-me ao céu em que meu Salvador contigo esteja sempre bom. O mundo não me encontro mais, pois ele não me satisfaz. Só tens caminho de sofrer, contigo quero pois viver. Mas é possível, ó, junto a ti me leva-me ao céu em que meu Salvador contigo esteja sempre bom. Desejo sim aqui viver, por tua causa viver. Já pela fé eu avistei, o lar em que descansarei. Mas perto sim, junto a ti me leva-me ao céu em que meu Salvador contigo esteja sempre bom. Poder sentar, irmãos, neste momento muito emocionado. Logo após, as crianças podem chegar para o polimento de doutor. Irmãos, nessa semana, né, nós tivemos a mensagem na semana passada do pastor Márcio, né, nessa semana no grupo de missões da igreja, né, nós tivemos a mensagem do pastor Denilson, né, inclusive né, postou no grupo da igreja também, né, agradecendo as crianças da escola Jaime Rose, né, lá de Goiânia, né, que mandaram para ele uma bandeira, né, de Minas, né, eles desenharam uma bandeira de Minas, mandaram para o pastor Denilson para que ele continue pregando o evangelho em Minas Gerais. Né? Então, nós estamos aqui em Uberaba, né? Estamos aqui em Delta, e olha, irmãos, né? Nós, a igreja, nós precisamos, né, urgentemente acordarmos com a guerra espiritual que nós estamos enfrentando, né? Talvez vocês não percebam, né? Mas o diabo é terrível, né? Então, não sei se por causa, né, que Uberaba tem uma influência muito grande, né, do espiritismo. Mas, irmãos, eu estou conseguindo ver Satanás agir de um jeito tão facinho. Ele está brincando, né? Está brincando. Perguntei para minha esposa, será que vai acontecer o que eu estou pensando? E aconteceu. Vai acontecer. Depois nós damos mais detalhes, né? Mas, irmãos, precisamos acordar. Né? Dizem que aqui é uma fenda, né, nessa cidade. Não sei se é real, eu só sei que, né, eu tenho visto coisas que eu nunca vi na minha vida. Eu sou bem honesto, irmãos. Nunca vi. Tão fácil, tão simples. Né? Irmãos, que a igreja desperte, né? Nós despertemos o inimigo, né? Parece que eu vejo, né, agir com facilidade, né, na nossa cara, assim, na nossa frente. Então, nós vamos orar, né, para Deus abençoar o pastor Nilson, graças a Deus por essa obra, né, que se levantou e que tem permanecido aqui. Nós vamos orar para que Deus, né, levante a igreja lá em Uberaba, né, levante a igreja de Delta, tenhamos, irmãos, né, igrejas fortes nessas cidades. Né? Então vamos
orar por ele nesse momento, né? Convido todos os irmãos a orarem comigo. Eu estarei dirigindo a oração, mas todos nós vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos mais uma vez, ó Deus, adentrar a sua santa presença. Ó Pai, nós somos fracos, somos insignificantes, ó Pai, conforme o hino fala no Castelo Forte, a nossa força é pequena. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um castelo forte, que o Senhor protege aqueles que são seus, mesmo que o inimigo venha com seus ardis, ó Pai, o Senhor ainda nos dá a vitória. Mas, por favor, ó Deus, trabalhe no coração daqueles que ainda não creram no Senhor, daqueles que ainda não ouviram a Tua palavra, daqueles que ainda não chegaram até a presença do Senhor. Por favor, ó Deus, trabalhe nesses corações e transforme vidas, salve almas. Por isso nós pedimos, ó Deus, sustente Teu servo, o pastor Donilson, que as hostes espirituais da maldade, ó Deus, que as aflições, que as opressões do inimigo não venham desanimar o Teu servo, mas que ele possa continuar firme, pregando a Tua palavra, não seja com ele, com a irmã Célia, abençoando, Deus, a cidade de Uberaba. Por favor, ó Deus, afaste dali todas as hostes espirituais da maldade, que tem impedido a salvação de almas, que tem cegado o entendimento dos incrédulos. Por favor, ó Deus, salve almas ali, edifica aquela igreja, abençoe a igreja de Delta também da mesma maneira, Pai, dê ânimo e vigor aos Teus servos, para que aquela obra se solidifique, tenha uma igreja ali independente, missionária, com condições, ó Pai, de avançar, de levar a Deus cada vez mais o Evangelho, roubando as portas do inferno. Por nós aqui, ó Deus, em Carapau, seja conosco também, como fruto do trabalho dos Teus servos. Abençoe, Pai, que essa igreja possa prosperar, possa prosseguir, e ajude, Senhor, nós como igreja a não ficarmos, Senhor, de olhos vendados, de cabeças baixas, de mãos sem trabalhar, ó Deus. Nos ajude que possamos fazer a Tua obra, Deus, que almas sejam salvas. Salve almas, trabalhe corações, livre, Senhor, aqueles que estão perecendo nas trevas, Deus, e na Tua igreja. Então abençoe o Teu servo, pastor Leonilson, e as obras das quais o Senhor tem usado ele para realizar. Não seja com o Teu servo, seja conosco, pedindo a Tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos, Jardim, por favor. Não, as crianças? Então, as crianças podem vir, né, para o recolhimento da oferta. Como da igreja, novamente, esse lugar perto do momento, estamos cantando o próximo hino, 3, 5, 2,
cheio de glória, derramei amor. Minha alma canta melodia de santas harmonias. Minha alma canta melodias de amor. Eu amo a Cristo que foi morto sobre a cruz pra me salvar. Jesus, o livro enfrentar os dois, para Deus me louvar. Minha alma canta melodias de santas harmonias. Minha alma canta melodias de amor. Quando estiverem lá na glória, vendo os anjos a cantar, o meu hino vou cantar também, lá no meu eterno lar. Minha alma canta melodias de santas harmonias. Minha alma canta melodias de amor. Nós vamos cantar o último hino dessa noite, número 373, agora é o dia. Ó, primeiros hinos cantam lá nos céus, pois no mundo vinho novo criou. Vinde meu caminho, ó Pai abraçar, esse filho que tanto amor. Glória, glória aos anjos cantam lá, glória, glória às harpas tocam já. Pelo santo coro, dando glória a Deus, por mais um que entrar nos céus. Ó, que belos hinos cantam lá nos céus, deve já se ver consigo. Alma revoltosa que supplica a Deus, convertida ao mundo abandonou. Glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, as harpas tocam já. Pelo santo coro, dando glória a Deus, por mais um que entrar nos céus. Como arrependidos hoje festejar, como os anjos fazem com fervor. E de preçosos nós anunciar que se resgatou o pecador. Glória, glória aos anjos cantam lá, glória, glória às harpas tocam já. Pelo santo coro, dando glória a Deus, por mais um que entrar nos céus. Hinos por essa noite. É só? Irmãos, hoje é um dia especial, né? O Dia das Crianças. Alguns irmãos sabem o que é isso aqui, né? Quantos sabem o que é isso aqui? Não, eu digo, sim, mas porque o que não, é verdade, a pergunta ficou no meio, né? É um quadro, né? Todo mundo sabe nem um quadro. Né? Não é uma pergunta difícil. Mas assim,
A Melissa veio me trazer uma informação aqui, né, que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Não, mas para que é usado, né, esse quadro? Quantos sabe? Ok. Então, alguns irmãos, né, sabem para que é usado. É uma coisa, de certa forma, antiga, mas é tão fascinante, né, tão bela. Só que, irmãos, nós entendemos que há, né, as ações do inimigo. Né? Nós temos aí um inimigo que ele é terrível, né? Ele atrapalha, né, a obra do Senhor. Mas graças a Deus, irmãos, que nós, né, se nós nos chegarmos a Deus, nos submetermos a Ele, resistirmos ao diabo, a Bíblia fala que ele fugirá de nós. Então, como hoje é o dia das crianças, como hoje é um dia especial, eu havia pensado, né, de trazer uma mensagem usando o flanelógrafo, né, para trazer uma mensagem um dia. Né? Queria muito. Sabia que a igreja tinha um flanelógrafo, né, em Cuiabá. A igreja tinha um flanelógrafo, mas antes de eu chegar lá, né, subiu. E é um recurso que a gente queria fazer, e como é dia das crianças, cara, hoje nós trazemos, queremos trazer uma mensagem, né, baseada, embasada, e usando o flanelógrafo, irmãos, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então é uma mensagem evangelística, né, é uma mensagem evangelística. Não sei se os irmãos perceberam, né, mas já por muito tempo, né, nós estamos tendo uma frequência de 3 crianças aí que estavam fiéis, né, constantes, né? A Vitória, a Maria Júlia e a Gabriela, né? Eu não sei precisar, mas eu creio que já há meses, né? Poderia estar indo para 2 meses, desde julho, né? Que elas não faltam nenhum culto, tá? Nenhum culto. E lá, irmãos, na chácara ontem, né, também recebi essa informação, que a Vitória tinha feito uma decisão ao lado de Cristo, né, aceitando o Senhor Jesus Cristo. E justamente, né, a mensagem é evangelística, mas eu digo, irmãos, eu tenho visto o diabo agindo tão ferrenhamente, em coisinhas, né, pequenas, nós não nos apercebemos. E quando aconteceu algo, né, desde ontem, né, e hoje, eu disse para a Mary, eu acho que o diabo vai tirar elas hoje do culto. E tirou, elas não estão aqui. Né? Gostaria que elas estivessem. Né? E a ação, irmãos, é completamente do diabo. Eu vi claramente se desenhando ali, ó, facinho. Quase que assim, eu poderia escrever o que ia acontecer. Nós precisamos orar mais. Muito mais. Né? Não que a mensagem seria para ela, para todos nós, né? Para todos nós, mas como o diabo, né, vem agindo, né, talvez seria um detalhe, porque o irmão Marcos disse que elas tinham levantado as mãos, né, até querendo, né, receber o Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar para que o inimigo não venha, né, ter domínio sobre as nossas mentes, sobre as nossas vidas, sobre a igreja, né? Que Deus nos abençoe. Nós queremos, irmãos, trazer uma mensagem sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, abra comigo lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o versículo de número 15. Gênesis 3, versículo de número 15. Se os irmãos se sentaram agora em pouco, mas aqueles que podem, vamos nos colocar em pé. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos para nos ajudar lendo versículos nessa noite. Tá? Então, nós temos alguns versículos que serão lidos, né, ou citados. Então, peço a colaboração dos irmãos. Mas esse vamos ler, eu vou ler no curso, os irmãos acompanham. Diz assim, Gênesis 3,15: Porém, a inimizade entre ti e a mulher
e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez falarmos com o Senhor nessa noite. Clamamos que o Senhor abençoe o momento da mensagem, nos capacitando, usando as nossas vidas para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Os irmãos podem se sentar? Tem como colocar ele para ficar sem desligar? Por favor? Pega aqui no meio, vai colocar na mão. Ok, irmãos, hoje nós queremos falar sobre o pecado. O pecado. Aqui em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, assim que o homem pecou, assim que o homem cometeu o pecado, Deus disse, dando aqui a sentença para o homem, para a mulher e para a serpente, Deus disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, aqui nós vimos quando Deus coloca para a humanidade uma salvação aqui. Neste momento, irmãos, os seres humanos haviam acabado de virarem as costas para Deus e tornaram-se pecadores, condenados ao inferno. Pessoas que não tinham mais esperança de vida. E aqui Deus está prometendo que viria alguém no futuro que não faria, que desfaria o que a serpente havia feito aqui. Ou seja, a serpente trouxe o engano, a serpente trouxe a mentira, a serpente trouxe de fora para dentro do coração do homem o pecado. E aqui, irmãos, nós temos a promessa de que viria alguém que desfaria as obras da serpente. Então, irmãos, nós temos essa história que podemos observar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Depois a Dedé, que deve me ajudar, eu agradeço. Era para nós ensaiarmos, mas não ensaiamos tanto assim. Mas, irmãos, a Bíblia nos diz que viria o Senhor Jesus Cristo e nasceria aqui neste mundo. Quando a Bíblia fala da semente da mulher virá aquele que desfará a obra da serpente, está falando sobre Jesus. Eu peço a ajuda de um dos irmãos para ler para nós Isaías, capítulo 7, versículo de número 14. Eu vou pedir para você esperar o microfone chegar até você, tá? Isaías 7, 14, eu domingo leva o microfone para aquele irmão que for ler o texto. Vamos, eu vou começar e depois nós vamos ficar bem ensaiadinho e vai dar certo. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Irmãos, pelos versículos de chegar. Irmãos, enquanto nós vamos colocando aqui, eu vou falando. Aqui, irmãos, havia a promessa de que chegaria uma criança. Chegaria alguém que iria nascer de uma maneira miraculosa, vindo de uma virgem, vindo de alguém que seria diferente dos demais. Não haveria nele pecado, não herdaria dos homens o pecado. Não é lá mesmo, é lá no estado. Lá no estado. Isso, Vamos lá, não treinou, nós vamos treinando com os irmãos, tá? Eu que pus ela numa fria, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu falar. Você só vai pegando esse vídeo, tá bom? Está na ordem ali de trabalhar com isso aqui, irmãos, é maravilhoso, mas também é bem difícil, Isso aqui é uma aula que você tem que fazer um curso muito grande para conseguir fazer
esse anúncio. Mas aí a Bíblia diz, irmãos, em Isaías, capítulo 7, versículo de número 14, que nasceria da Virgem aquele que estaria salvando a humanidade. Também nós temos, irmãos, em Lucas capítulo 2, versículo de número 11. Lucas capítulo 2, versículo de número 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmãos, então o anjo vem e fala com Maria: olha, vai nascer alguém, né, de uma virgem, de você irá nascer o Senhor Jesus Cristo, e ele salvará a humanidade. Mas então Maria, né, que era uma mulher virgem, concebe o Espírito Santo. Jesus nasceu sem um detalhe que a humanidade tem. Jesus nasceu sem pecado, visto que veio de uma virgem. Não recebeu, irmãos, a condenação que provém do homem. Como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui, irmãos, nós vemos o anúncio do anjo: olha, Maria, você é uma virgem, você vai conceber, vai nascer de você o Criador do universo. Aquele que é o próprio Deus estará dentro do seu ventre. E Maria, irmãos, né, crendo na promessa, crendo na provisão de Deus, Maria concebe o Espírito Santo dentro do seu ventre, é gerado o Senhor Jesus Cristo, perfeito, sem pecado. Então, irmãos, aqui em Lucas capítulo 2, né, nós percebemos o anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Quando eles estavam indo, irmãos, a caminho para se alistarem em Belém, quando eles chegam na cidade, a cidade estava completamente abarrotada de pessoas. Não tinha lugar para eles estarem em uma estalagem. Então não havia possibilidade deles estarem em uma estalagem. Então o que eles fizeram? Foram deslocados, irmãos, para uma manjedoura, para um curral, para um local onde, né, eles teriam que conviver ali com os animais, teriam que conviver com as vacas. Pega o outro grandão, grandão primeiro. Isso, ok. Teriam que conviver aqui com as vacas, com os cardeiros, com os burros. Tadinha, estou pondo ela na fria, né? Eu acho que é melhor. Pode deixar que o papai faça vergonha sozinho. Você só tira para mim, aí o resto eu vou fazendo. Oh, meu Deus, né? Então, irmãos, aqui, quando eles chegam, né, nesse local, não tinham onde ficar. E de repente, irmãos, Maria, grávida do Senhor Jesus Cristo, já próxima a dar à luz, juntamente com José, chegam nesse local. E aqui, irmãos, nós vemos que esse casal tiveram um bebezinho, que foi colocado em uma manjedoura. Nós vemos o Senhor, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo nasceu, como nós dissemos, sem pecado algum. E essa criança, irmãos, foi adorado, foi reverenciado. Pastores estavam no campo e pastores vieram contemplar este bebê. Pastores chegaram aqui para contemplar a presença do Mestre, né, do Senhor Jesus Cristo, nos braços de sua mãe Maria. E esses pastores, avisados pelos anjos,
vem e contempla, irmãos, o Criador do universo. Uma grande festa foi feita lá no céu. Né? Anjos cantando, glorificando aquele que nasceu de uma mulher, nasceu como prometido lá em Gênesis, porém sem pecado. E quando, irmãos, né, o Senhor Jesus Cristo começou a crescer, começou a desenvolver, ele, aos 12 anos, vamos tirar tudo aqui, filhão, inteiro, tira tudo. Pode puxar. Aí, ok. Eu disse para ela que ia passar vergonha sozinho, né? Acabei fazendo ela passar vergonha novamente. Mas, irmãos, aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo crescendo, andando por este mundo, começando a fazer a obra do Senhor de uma maneira maravilhosa, de uma maneira grandiosa. E no período em que Jesus estava andando, havia um homem chamado João Batista, que estava batizando pessoas com o batismo chamado batismo do arrependimento. Mas esse batismo era para que as pessoas se convertessem, se chegassem ao Senhor, Criador do céu e da terra, chegassem na presença de Deus e se convertessem. Então João, ele sempre estava no rio, batizando pessoas, dizendo: olha, arrependei-vos, virem seus corações para Deus, aceitem o arrependimento, porque, irmãos, João sabia que todos ali eram pecadores, eram pessoas que estavam longe da presença do Senhor. E no caso, irmãos, alguém veio batizar-se no batismo do arrependimento. Uma pessoa especial, que, como nós dissemos, não tinha pecado. Era alguém que nasceu de uma forma muito diferente, mas ele, como exemplo, fez questão de vir e se batizar. Então, o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele vem e coloca-se como exemplo para o arrependimento, mostrando que nós precisamos nos arrepender. Jesus não tinha pecado, mas ele mostra, dando exemplo de sua vida, que é necessário, irmãos, arrependimento dos pecados. Então o Senhor Jesus Cristo é batizado e começa, irmãos, a principiar o seu ministério. Após o batismo, irmãos, o Senhor Jesus Cristo é levado para um local justamente para ser tentado. Ele foi tentado, ele foi de todas as maneiras, irmãos, que nós somos tentados, o nosso mestre também o foi. A Bíblia diz, irmãos, que não há nada em que nós passamos que Jesus não tenha passado também. Ele, né, com sua vida, demonstrou que não pecou. Inclusive, irmãos, nós estamos citando versículos de cor aqui, né, citamos textos da palavra de Deus de cor, e lá no deserto, quando após Jesus Cristo ser batizado, ele é levado ao deserto, e aqui, irmãos, chega o tentador para tentá-lo. Então o Senhor Jesus Cristo estava nesse deserto por 40 dias, com fome, com sede, né, buscando a presença do Senhor, e chega então, né, o diabo para tentá-lo, dizendo: Senhor, se o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é Deus, então fala para essas pedras se transformarem em pães. O Senhor Jesus Cristo responde pela Bíblia ao inimigo e sai dessa primeira tentação. Depois o diabo fala para o Senhor Jesus: olha, se
está escrito na palavra, né, que o Senhor é Deus, pula do pináculo do templo. Jesus responde pela Bíblia. Antes disso, o diabo tinha tentado o Senhor Jesus Cristo mostrando todas as terras. Eu te darei tudo isso se você prostrado me adorar. Mas o Senhor Jesus Cristo disse não. Só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. O diferencial de Cristo, irmãos, não tinha pecado. Mesmo sendo tentado, mesmo sendo afligido, mesmo sendo perseguido, Ele disse não ao pecado. Não ao pecado. E aqui, irmãos, nós temos o exemplo do nosso Mestre, o Senhor Jesus, que colocou a sua vida, né, como exemplo de perfeição, mas não porque ele era qualquer um. Nós estamos falando, irmãos, do Criador do céu e da terra. E Jesus, irmãos, ele fez muitas maravilhas aqui neste meio. Ele andou por essa terra, curando pessoas, trabalhando em vidas, transformando corações. Inclusive, irmãos, a Bíblia fala sobre Jesus amar as crianças. Jesus estar próximo das crianças e ter contato com elas. Jesus, às vezes, estava falando, né? Às vezes estava ensinando, e os adultos ali se incomodavam, né? Porque as crianças não deixavam o mestre em paz. Começavam, né, a falar com o Senhor Jesus Cristo, começavam a interromper as falas do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus não se incomodava, dizia até que as pessoas tinham que ser como as crianças. Então, quando nós vemos as crianças, elas cometem alguns erros, né? Mas eu fico tão satisfeito, né, por ver que as crianças, quando reconhecem que são pecadoras, o arrependimento delas é genuíno. Elas se convertem verdadeiramente, né? Elas recebem o Senhor Jesus como Salvador de suas almas e mudam. Então, irmãos, muitas pessoas vinham para ouvir o Senhor Jesus Cristo. As pessoas vinham de muitos lugares, de lugares até distantes, né, para estarem próximos do Senhor Jesus Cristo. Eles queriam, né, chegar na presença de Jesus. Nós vemos, né, tanto adultos, né, quanto crianças, né, buscando conhecer, buscando ouvir as palavras deste homem, né, que transmitia a verdade, né, transmitia a paz, e sempre estava falando com os homens que era necessário eles se arrependerem. Então Jesus ele estava, né, falando: arrependei-vos, né, aceitem-me como Salvador de suas almas. E aqui, irmãos, nós podemos ver, né, crianças chegando na presença do Senhor Jesus. Por toda a vida, irmãos, do Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua idade adulta, algo que se destaca é que Jesus nenhuma vez cometeu pecados. Ele estava ensinando todos ao amor, ao se converterem a Deus, a colocarem seus corações para aceitarem Ele como Rei e Redentor da humanidade. Irmãos, quando nós precisamos, né, dos nossos dias de ouvirmos as palavras do Senhor Jesus de arrependimento. Mas o fato, irmãos, é que Jesus não veio aqui neste mundo apenas, né, para ser um exemplo. Ele veio aqui neste mundo para ser o Salvador da humanidade. Com isso, irmãos, o Senhor Jesus Cristo foi perseguido, foi caluniado, mentiram a respeito dele, mas ele, irmãos, né, não se deu por vencido, né, com aquelas acusações falsas. O que ele fez foi cumprir a ordem do Pai, que era vir a este mundo e dar a sua vida em uma cruz. Então, irmãos, dentre os seus apóstolos, aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem, um deles, né, chamado Judas Iscariotes, mentindo, né, e entregando o Senhor Jesus Cristo para ser morto perante os seus algozes,
Jesus foi, irmãos, julgado. Então, tanto no tribunal romano, quanto em um tribunal judaico, o Senhor Jesus Cristo foi condenado, tanto pelas leis judaicas, quanto pelas leis romanas. O nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, foi perseguido. E é muito fácil, as pessoas inventarem mentiras, falarem, daquilo que é mentira para condenar pessoas. E o Senhor Jesus Cristo, mesmo não tendo cometido nenhum pecado, mesmo sendo, irmãos, perfeito em seu viver, homens vieram para entregar o Senhor Jesus Cristo às autoridades que viviam no país. Então, irmãos, até mesmo diante do sumo sacerdote, Jesus foi trazido por um soldado e foi colocado perante o seu acusador. Jesus, irmãos, perante os homens, foi condenado como se tivesse pecado. As mentiras que falaram a respeito do Senhor Jesus, o povo acreditou. As pessoas que estavam contrárias e sendo usadas pelo inimigo começaram a acusar falsamente o Senhor Jesus, até quando ele dizia a verdade. Quando ele dizia, você é o Filho de Deus, ele dizia assim, eu sou. Ele se chamava como Filho de Deus, ele se colocava nessa posição. E aqui, irmãos, Jesus é condenado perante as leis romanas também. E Jesus é açoitado, bateram em suas costas, machucaram suas costas, como se fosse um pecador, como se fosse alguém que merecesse estar nessa posição. Mas Jesus, irmãos, como nós já bem falamos aqui, a palavra Jesus não pecou. Jesus não cometeu pecados. Gostaria que os irmãos, alguém lesse para mim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 21. 2 Coríntios 5, 21. Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos sermos feitos justiça de Deus. Então, a condenação do Senhor Jesus Cristo foi a condenação mais cruel e mais complicada que poderia haver. Jesus foi crucificado. Mas como um pecador, Jesus foi tratado, e não só como um simples pecador, mas como os mais terríveis pecadores de sua época. Somente morreria nessa situação de crucificação aquele que era grande pecador. Irmãos, aqui os soldados colocaram o Senhor Jesus nessa situação de castigo, nessa situação de humilhação, onde até mesmo as suas partes íntimas estavam sendo expostas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, de uma maneira substitutiva, assumiu a condenação por causa dos nossos pecados. Romanos 4, 25, a Bíblia com irmão, para ler Romanos 4, 25.
o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Irmãos, Jesus, né, que estava nessa situação morto, não poderia ficar morto porque ele é o Criador da vida. Aquele que criou todas as coisas não poderia ficar nessa situação. Então, irmãos, o que fizeram? Pegaram o Senhor Jesus Cristo, tiraram o Senhor Jesus Cristo dessa cruz, levaram ele, né, para um túmulo e colocaram ele, né, dentro de um túmulo. Havia, né, uma rocha esculpida para ser, né, um túmulo. Então, pegaram o Senhor Jesus Cristo e colocaram dentro deste túmulo. Aqui, irmãos, para muitos, né, já haveria acabado aqui. Mas como o versículo que nós lemos, né, fala sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, pagando a nossa dívida, ele não pôde ficar morto. O Senhor Jesus Cristo se entregou à morte para pagar os nossos pecados, Romanos 4:25, mas ele, né, não ficou morto. Quando vieram, irmãos, né, as mulheres para ungirem o corpo de Cristo, chegaram aqui para buscar o corpo morto do Senhor Jesus Cristo. O que elas encontraram? Encontraram a pedra que tampava o túmulo removida e o anjo dizendo a elas: olha, ele não está aqui, pois ele ressuscitou. Irmãos, Jesus, ele não está morto. Jesus está vivo. Né? Nós não temos, né, um Deus morto, porque aquele que criou a vida sem pecado não pôde, né, ficar nessa situação. Jesus ressuscitou. Nós hoje, né, nós não estamos contemplando, né, um Deus morto. Mas quantas pessoas, irmãos, hoje são mortas nas suas ofensas e pecados? Quantas pessoas estão destruídas porque não estão compreendendo a seriedade que é receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador de suas almas? Aqui, irmãos, hoje nós temos um Cristo ressurreto, que não está mais neste mundo. Hoje ele está nos céus. Hoje ele está lá nos altos céus, intercedendo por nós. Esse Jesus, irmãos, que não teve pecado, que não tem pecado, que nunca teve pecado, se fez pecado por nós, morreu, ressuscitou e está no céu, irmãos. E um dia, né, o céu se abrirá. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Irmãos, a pergunta é, né, você realmente tem se arrependido dos seus pecados? O que condena a humanidade é justamente o pecado. Já lemos lá em Gênesis que o homem foi condenado por causa do pecado. Nós vimos que Jesus nasceu de uma virgem sem pecado, viveu por 33 anos aqui sem cometer nenhum pecado, mas ele se fez pecado por nós e morreu como pecador. Aliás, morreu como um dos piores pecadores. Foi colocado em uma sepultura, como todos os seres humanos serão colocados, né? Nós vamos morrer um dia, seremos sepultados, cremados, enfim, nosso corpo vai tornar a pó,
Mas de Jesus, irmãos, não foi assim. Ele está lá no céu intercedendo por nós. Mas Ele também está aqui, irmãos, convidando todos nós ao arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. Aceite o Senhor Jesus Cristo como Salvador de suas almas. Irmãos, é tão, como eu disse no início da mensagem, é tão nítido quanto o nosso inimigo tem avançado. Quanto o nosso inimigo tem avançado, quanto o nosso inimigo tem ganhado espaço. De repente você está nessa noite, irmão, você já é salvo, você já crê em Cristo como Salvador de sua alma, já se arrependeu dos seus pecados, como você diz, pastor, eu já tenho certeza de céu, tenho certeza de minha salvação. Mas a pergunta ainda fica, irmão, você tem realmente arrependido dos seus pecados? Você está atento a essa guerra espiritual que nós estamos enfrentando? De como o inimigo age, com seus ardis tão facilmente, quando ele tem arrastado pessoas para o inferno. Isso te preocupa? Te preocupa? Eu disse para os irmãos hoje de manhã, fazia muitos anos que eu não ia no shopping. Ontem fomos ao shopping lá em Franca. Mas quantas almas ali, irmãos, estava olhando, dizendo, olha, quantas almas estão aqui perecendo indo para o inferno, sem esperança, sem Deus. O inimigo tem dominado a humanidade, a igreja muitas vezes está apática em relação aos seus pecados. Então Jesus convida, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Irmãos, o pecado tem destruído vidas, tem destruído igrejas, tem levado pessoas ao inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós e transforme as nossas vidas. Vamos curvar as cabeças, fechar os olhos. Você está presente nessa noite, gostaria de dizer, pastor, eu não creio em Cristo ainda como Salvador de minha alma. Entendi que Jesus não pecou, entendi que eu sou pecador, entendi que Ele pagou o preço do pecado por mim. Gostaria de recebê-lo como Salvador de minha alma. Levante sua mão, quero orar por você. Pastor, eu não creio em Cristo como Salvador de minha alma. Levante sua mão, quero orar por você. Nós poderiam então levantar suas mãos. Pastor, eu preciso estar mais atento a cada dia com os pecados, com aquilo que tem me dominado, e eu preciso cuidar dessa área de estar santificando minha vida. Levante sua mão, quero orar por você. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Enquanto eu estou orando, contar os irmãos se colocarem em pé. Senhor, abençoe cada mão levantada, abençoe, Senhor, cada vida colocada aqui diante da tua presença, Pai, aqui neste local. O Senhor nos trouxe aqui, não foi à toa, o Senhor nos trouxe aqui com um propósito. Então seja conosco, Pai, perdoando-nos, ajudando que possamos consagrar as nossas vidas e colocarmos, ó Pai, as nossas vidas diante do Senhor para servir fielmente. Abençoe esse momento de apelo. Mesmo sem música, se você quer chegar no altar e falar com Deus, o altar está aberto nessa noite. Irmãos, eu creio que às vezes nós consideramos pecado é matar, pecado é roubar, e às vezes nós não damos atenção que a Bíblia fala que pecado é aquele que sabe fazer o bem, e não faz, comete pecado. Se o crente não prega o Evangelho, irmãos, nós estamos pecando. Que Deus nos ajude, irmãos, a sairmos de uma situação de apatia, e nos ajude a consagrarmos as nossas vidas. Mais alguém gostaria de chegar no altar, falar com Deus? Nesse momento é com Deus mesmo, não é com os homens. Alguém gostaria de chegar e falar com o Pai? Se não, Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui diante do Senhor no teu altar. Me coloco aqui, clamando a Deus, perdoa-me
Ajude-me a cumprir o teu propósito, o teu querer, ó Deus, com cuidado, com ousadia, com constância, Pai, com reverência, com amor. Por favor, ó Deus, esteja me ajudando, me guiando para que a boa mão do Senhor possa me conduzir. Por favor, ó Pai, abençoe os teus servos, a tua igreja, que possamos deixar os pecados de lado, que a tua igreja possa prosperar, ó Deus, possa ir avante, que tenhamos o poder do teu Espírito para derrubarmos as portas do inferno. Então nos ajude, Senhor, a abandonarmos os pecados e vivermos para a glória do Senhor. Seja com cada um de nós, ó Deus, dirija as nossas vidas, trabalhe nos nossos corações. Abençoe os irmãos que estão falando com o Senhor nesse momento, que o Senhor atenda a cada petição dos seus servos. Obrigado, Deus, por estarmos aqui, por podermos estar neste culto, reverenciando o teu nome. Pedimos que o Senhor nos abençoe ainda no que for feito aqui nessa noite. Pedimos a tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, podem se assentar, como Deus diz. Amém. Irmãos, é uma experiência que eu nunca tinha feito, né? É bem difícil fazer, viu, irmão? É muito difícil. Até porque, geralmente, você monta um quadro só, né? É só o pastor mesmo que é doido e ele monta um monte de quadro, um em cima do outro, né? Então, você monta um quadro e dá uma lição. Então, aqui eu dei umas 15 lições. Mas, irmãos, né? Esses recursos, né? Que às vezes são até antigos, né? Às vezes ficam bem chamativos. Mas foi especial para as crianças. Quero que as crianças tenham, né, pelo menos chamado a atenção. E aí depois fica para as professoras, né? Fazerem nas salas, né? Na escola bíblica dominical, né? Eventualmente fazer as lições no flanelógrafo, né? Então, quantos já tinham assistido uma aula em flanelógrafo? Né? Várias pessoas, muita gente cresceu na igreja, né? Eu fui ver no seminário, né? Então, teve aula de evangelismo, mas de criança eu não havia visto, né, aulas no flanelógrafo. Mas as crianças, Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam crescer nos caminhos do Senhor. Então, sobre os avisos finais, agradeço, né, aos irmãos que fizeram doação da flauta, que nós tivemos doação de 2 flautas, muito obrigado, né, então já foi suficiente para suprir a falta que tínhamos. Eu acho que não tem nada, tem sim. Sábado que vem, é dia 15, 18, né, então sábado que vem tem evangelismo lá na cidade de Restinga, tá? Então o pastor William está organizando este evangelismo. Então, se porventura, né, os jovens, ou para toda a igreja também o convite, se os irmãos quiserem e puderem estar presentes, vai começar o evento às 8 horas da manhã, provavelmente eles vão fazer toda a cidade de Restinga. A cidade de Restinga é bem pequenininha, né, então é bem fácil de fazer ela de uma vez só. Tá? Então, no próximo sábado, eu creio, né, que deve ser como foi feito no anterior, né, levar café da manhã e um valor para comer lá. Não tenho certeza, tá? O meu celular está gravando, eu esqueci o outro celular para gravar, eu acabei colocando o meu, então as informações estão lá. Mas se porventura alguém for, né, só me comunique, aí eu passo as informações com maior precisão. Isso é para sábado que vem, tá? Então, dia 18. E esse será a cidade de Restinga que estará sendo feita desta vez. Tem mais algum aviso? Acho que era só esse que eu me lembrava para esse mês, né? Para as próximas semanas. Tem mais algum aviso? Não? Sobre a cantata de Natal, irmãos, eu havia programado fazermos ali no dia 20, 21, eu não me lembro ao certo, que é um sábado, a nossa cantata especial de Natal. Mas eu tenho ponderado para nós fazermos no domingo mesmo, tá? Em vez de termos o culto normal, nosso culto seria a cantata, né? Já
Porque as outras vezes que nós fizemos, não tivemos uma participação tão efetiva assim, nem pessoas de fora, e nem às vezes os próprios irmãos aqui, né, estavam presentes. Então, pensamos talvez fazer, né, no domingo mesmo essa cantata, que será a cantata sobre o título O Maior Presente. Né? Então, a história é basicamente um menino que quer comprar o anel da avó, que foi vendido porque eles estavam com dívidas. Aí esse menino começa, né, a juntar dinheiro para comprar o maior presente, que é o anel da avó. Né? Ele quer comprar o maior presente. Então ele entende, aprende que o maior presente que pode ser dado é o Senhor Jesus Cristo. Então Deus deu o maior presente. Jesus, né, é o maior presente que veio a este mundo. Então essa cantata será para o final do ano. Né? Então ore para que Deus alcance almas e alcance corações. Traga pessoas, né? Que não aconteça de você preparar uma mensagem evangelística e o diabo tirar pessoas. Ore, tá? Ore, né? Sério, a guerra é terrível. Então que Deus, né, nos ajude. Então, sem mais, vamos nos colocar em pé e vamos encerrar o nosso culto. Lembrando, irmãos, o irmão Luiz Roberto colocou lá no grupo, tá? O CNPJ é o Pix da igreja. E se você quiser também, né, depois nós vamos fazer o QR Code, né, para os irmãos que quiserem usar o QR Code também para dar ofertas, né, fique à vontade. Tá? Então, a conta está toda no celular do irmão Luiz Roberto. Hoje nós já passamos, transferimos tudo. Eu até faço questão de não acompanhar isso, né, então não sei quem dá, quem não dá, quanto dá, mas faço questão de não saber. Mas eu peço para você, se puder, faça no CNPJ da igreja. O irmão Luiz Roberto tem disposto o nome dele para ajudar nisso, só que pode causar um problema para ele. Né? Então, teve isenção do imposto de renda até R$5.000, e se começa a cair um dinheiro mensal no CPF do irmão Luiz Roberto, a Receita pode cruzar informações e, porventura, perceber ou deduzir que ele esteja mentindo sobre os seus ganhos, aí ele pode querer fazer que ele pague imposto. Então, faça no CNPJ da igreja, só ele vai ficar sabendo mesmo. Tá? Então, isso ajuda também, né, eu creio que na conta do irmão, talvez para dar algum problema. Nunca deu, mas sabe-se lá, né, como são as coisas. Então, façamos dessa maneira. Então, irmãos, uma oração voluntária, né, quem sentir o desejo, ora encerrando por favor. E também, meu Deus, te pedimos que a palavra que ouvimos aqui hoje, apesar de termos ouvido de uma forma inusitada, que nunca tivemos ouvido, Pai, mas que sim foi muito chamativa e falou aos nossos corações com toda certeza. Peço, meu Deus, que o Senhor possa estar fazendo dessa palavra efetiva nas nossas vidas e que possamos, meu Deus, aplicar tudo quanto ouvimos aqui. E agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a sua palavra e também, meu Deus, nos dá a salvação através do perdão dos nossos pecados. Pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja lavando os nossos corações do pecado e nos ajudando, ó Pai, mesmo sendo convertidos verdadeiramente, a pedir perdão ao Senhor, ó Pai, e se arrepender verdadeiramente dos pecados que cometemos no nosso cotidiano. Pois sabemos que são eles que nos afastam do Senhor. E pedimos, meu Deus, que nada nos separe da Tua presença e que possamos te agradar, ó Pai, sempre da melhor forma possível. E que possamos também, meu Deus, levar a Sua palavra aos perdidos e que eles possam entender qual é a necessidade para o ser humano de acreditar no Senhor Jesus. Sim. Te agradecemos e pedimos, sabendo da nossa dependência do Senhor. É o único Deus que rogamos, oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estão agradecendo, obrigado, Dedé, né, por ficar aqui comigo até o fim, passando vergonha. E irmãos, cumprimentos aos outros, nos despedindo, que Deus abençoe, né, até a semana que vem, se Deus quiser.